E pronto, eu ia falar um bocadinho sobre os medos e mitos da anestesia geral, que têm sido criados ao longo do tempo e que muitas das vezes os doentes trazem esses mitos para a consulta, mesmo com o cirurgião, e é importante também o cirurgião poder ter cirurgiões, outros médicos, terem essa parte, componente científica para, no fundo, explicar e desmistificar estas ideias. Pronto, e recorri ao polígrafo da SIC para me ajudar. Primeiro que tudo, definir o que é a anestesia geral. A anestesia geral é um estado de diminuição da consciência e farmacologicamente induzido, em que os doentes não são despertáveis perante um estímulo doloroso. Assenta essencialmente em 3 pilares: a hipnose e a amnésia, no fundo, privar o doente da percepção do que está a acontecer e impedir a criação de memórias para o evento. A analgesia, de certa forma, diminuir a transmissão da dor, diminuir os processos inflamatórios que levam que estão associados à transmissão da dor, e a imobilidade, portanto, o relaxamento neuromuscular que impede que o doente tenha uma resposta motora a um estímulo álgico. A anestesia geral faz parte de um espectro da sedação, que vai desde uma sedação ligeira, que é uma ansiólise, até uma anestesia geral. Na anestesia geral, frequentemente é necessário assistir à ventilação. Muitas vezes os doentes perdem os reflexos da via aérea e perdem a ventilação espontânea, e é importante assistir a essa parte, e também algum suporte hemodinâmico. Isto é importante porque os doentes são todos diferentes, têm respostas diferentes aos fármacos sedativos, e o profissional que administra a sedação tem de ser capaz de qualquer momento estabilizar o doente em caso de compromisso de via aérea, ventilação ou hemodinâmico. Pronto, isto sempre foi assim, portanto, um bocadinho da história da anestesia geral. Aliás, antes de haver anestesia, a cirurgia já acontecia, e temos aqui um quadro, uma pintura de uma amputação. Aqui a única forma de impedir que o doente reagisse ao estímulo álgico era mesmo a contenção física. Depois temos aqui uma fase meio pré-histórica da anestesia, em que se utilizava o extrato da papoula, o ópio, folhas de coca, as raízes de mandrágora. Mais tarde, a utilização dos garrotes, as flebotomias, para anestesiar, o álcool, a hipnose. Mas pronto, isto tudo muito rudimentar, obviamente. Mais tarde, por volta de 1845, surgiu o protóxido de azoto, que eu passei à frente, que era o gás hilariante, utilizado em festas de uma forma recreativa, e que este dentista se aventurou a fazer uma demonstração no Massachusetts General Hospital, de uma estação dentária sobre o protóxido. Mas aquilo correu muito mal, o doente fartou-se gritar, a mexer, e ele foi muito criticado pela comunidade científica e foi completamente cancelado, morreu na miséria, o senhor coitado. Um pouco mais tarde, um ano depois, é feita a primeira demonstração pública de anestesia de sucesso, e é o dia que marca o início da anestesia, 16 de outubro de 1846, o chamado Ether Day. O Sr. William Morton, o anestesista, e o cirurgião John Warren fizeram uma cirurgia, uma exércise de um tumor superficial do pescoço, sob anestesia inalatória, com a esponja embebida em éter, e correu muito bem. O doente não teve dor, não reagiu à cirurgia, no entanto lembrava-se de tudo o que tinha acontecido. Portanto, já aqui isto não era uma anestesia geral perfeita, não é? Mais tarde surgiu o clorofórmio, utilizado nos partos da Rainha Vitória, e pronto. Depois houve uma grande evolução no século XIX, pronto, mais no século XX, século XXI, não tanto, mas essencialmente no século XX, dos fármacos hipnóticos, o tiopental, o alotano, o primeiro halogenado, e os relaxantes neuromusculares, a succinilcolina, a curar numa fase inicial, e depois vieram os não-despolarizantes. Mais recentemente o Sugamadex, e agora há uma nova benzodiazepina que há de ser aprovada para a anestesia geral, mas que ainda não é. Pronto, então começando então com estes mitos que foram sendo criados, e de facto os doentes têm
têm muitas ideias em relação à anestesia geral e medos. Alguns são baseados em factos, em alguns receios que são verdadeiros, outros que não. Começando por este, que os doentes acordam durante a cirurgia. Obviamente que é um mito, os doentes não acordam durante a cirurgia. O que pode acontecer são momentos de uma maior superficialização da profundidade anestésica, em que o doente poderá ter um período de consciência. Esse período de consciência pode-se traduzir ou não numa memória depois no pós-operatório. E se isso acontecer, se o doente conseguir relatar exatamente o que aconteceu num período da cirurgia, nós identificamos isso como uma awareness acidental em anestesia geral. É uma complicação que é muito temida muito por todos os profissionais que usam sedação, obviamente, mas muito pelos anestesistas e também pelos doentes, obviamente, que tem um impacto psicológico grande no pós-operatório, com síndromes de stress pós-traumático. E pronto, e tem-se vindo a tentar melhorar esta incidência, mas ainda é de 1 para 19 mil de uma forma geral. Em algumas cirurgias de alto risco, nomeadamente a cirurgia cardiotorácica, 1 para 8.600 e a cesariana 1 para 670, é bastante frequente. A cardiotorácica tem muito a ver com o facto do doente em circulação extracorporal, hipotermia, as necessidades anestésicas serão menores e, portanto, são muitas vezes subestimadas e também a farmacocinética dos fármacos é alterada por causa do CSE e acaba por haver provavelmente períodos de awareness que se não houver uma monitorização da profundidade anestésica não são diagnosticados. Na cesariana é a mesma lógica, as grávidas têm maior sensibilidade aos fármacos anestésicos. Muitas das vezes as cesarianas sob anestesia geral são situações emergentes, porque a maior parte das vezes tenta-se uma abordagem no neuroeixo, portanto quando é feita uma anestesia geral geralmente é emergente, e de forma a evitar as complicações e efeitos adversos dos anestésicos na grávida e no bebê, acaba por se evitar e diminuir as doses, e isto depois leva também ao risco de awareness. É mais frequentemente também associado a relaxantes neuromusculares. Um doente que está relaxado, a partida não consegue reagir, portanto isto é um bocadinho lógico, e também acontece mais quer na indução anestésica, quer na emergência, em que o doente passa por estados mais superficiais. Outros fatores, de forma que já falei de forma global, no doente que tem necessidades anestésicas superiores, o sexo feminino, os doentes mais jovens, doentes com hábitos, com consumos de álcool, drogas, etc. Doentes com a obesidade, porque às vezes é difícil ajustar o peso ao peso ideal ou ao peso magro. Há fármacos que têm o volume de distribuição é diferente na obesidade e, portanto, é difícil ajustar. Na via aérea é difícil, as várias tentativas de intubação para uma dose standard de indução pode não ser suficiente. E outros fatores organizacionais, portanto, cirurgias fora de horas, cirurgias depois da meia-noite, em que o anestesista esquece de ligar o servoflorama e sai da sala, coisas de erros médicos e de enfermagem, obviamente. E situações de emergência. Portanto, qual é que é a solução? A solução é monitorizar a profundidade anestésica. Nós geralmente utilizamos o BIS, que é a forma mais prática de monitorizar a profundidade anestésica, que no fundo permite-nos titular os fármacos anestésicos e quantificar esse efeito em termos de sedação. O BIS, no fundo, o que faz é uma leitura das ondas cerebrais através dos elétrodos frontais, faz um processamento dessas ondas, permite ter um espectrograma que, no fundo, organiza as ondas por frequências e tem um algoritmo próprio que foi feito depois de ter sido testado em vários doentes com níveis de sedação muito diferentes e tem um algoritmo que permite atribuir um valor numérico a esta atividade cerebral de 0 a 100, sendo que os 40 e os 60 foi mais ou menos definido para um doente que está sob anestesia geral. E pronto, desta forma conseguimos decidir ou permite-nos perceber se estamos a sedar de mais ou de menos os doentes e ter um tratamento mais individualizado.
Pronto, em relação a este mito, os doentes acordam durante a cirurgia, pimenta na língua, os doentes não acordam durante a cirurgia, podem ter períodos de superficialização por uma anestesia inadequada e mesmo esse período de consciência pode não se traduzir numa memória depois posterior e o doente não se lembra. Mas pronto, é importante a monitorização, obviamente. Este mito dos doentes sonham sob anestesia geral, esta associação entre a anestesia geral e o sono, a culpa é um bocadinho dos anestesistas que, para tranquilizar o doente, dizem muitas vezes vai só dormir, escolha lá o seu sonho, etc. E há vários estudos que tentam comparar a anestesia geral com o sono e ver se há alguma relação. De facto, existem algumas semelhanças, mas são coisas diferentes, obviamente. Ao contrário da anestesia geral, o sono é um estado de diminuição de reatividade que é gerada endogenamente. E ao contrário da anestesia geral, varia a atividade cerebral e o nível do sono varia nos vários ciclos do sono. Portanto, primeiro começa com um sono REM, que é mais superficial, onde geralmente onde ocorrem os sonhos e irregularidades de respiração e da frequência cardíaca, e depois o sono não REM, que tem várias fases, e na fase 3, que é mais profunda, sono mais profundo, com diminuição de tónus muscular, diminuição da temperatura e diminuição da frequência cardíaca. Existe claramente um paralelismo entre a inibição da reatividade, que é mediada pelos GABA, entre o sono e a anestesia geral. A área periódica ventrolateral, que é uma área importante na regulação do sono, e que tem vários núcleos neurónios GABAérgicos que se vão projetar depois em várias zonas que são responsáveis pela reatividade, o núcleo tuberomamilar, a rafo dorsal e o lóbulos cerúleos. E, tal como os anestésicos, vai ter um efeito de diminuição da reatividade por ação nestes centros e diminuição da libertação da histamina, da serotonina, da noradrenalina. O propofol, por exemplo, tem um efeito GABAérgico ao nível do núcleo tuberomamilar histaminérgico, e a dexmedetomidina também tem um efeito inibitório ao nível do lóbulos cerúleos e, portanto, assemelha-se muito a um sono não REM. Pronto, mesmo em termos de EEG, existem algumas semelhanças. Portanto, na anestesia geral, numa fase inicial de ansiólise, início da sedação, há uma excitação paradoxal, ou seja, aumento transitório das ondas beta de alta frequência, em que o doente pode ficar mais eufórico, mais verborreico, mais agitado. E depois tem uma fase a fase 1, em que há uma diminuição das ondas beta, e depois vêm as ondas de menor frequência, as ondas alfa e as delta. A fase 2, que geralmente corresponde à anestesia geral, em que há uma predominância das alfa e das delta. A fase 3, intervalo entre as ondas alfa e delta e períodos de supressão. E depois a fase 4, que é mesmo uma linha isoelétrica. A anestesia geral geralmente varia entre a fase 2 e 3. A fase 4 pode ser necessária em algumas situações, epilepsias refratárias, como as barbitúricos em cirurgias cardíacas com paragem circulatória, no doente neurocrítico, etc. E, portanto, há uma grande semelhança entre a fase 2 da anestesia geral e o sono não REM, que também é caracterizado por ondas de baixa frequência. Portanto, há várias parecências do sono com a anestesia geral. E, portanto, sonhar sobre a anestesia geral é real ou não? Inicialmente, a hipótese que se punha é que os doentes que sonhavam é porque tinham tido períodos de awareness e não estavam bem anestesiados. E fizeram este estudo muito engraçado, em que avaliaram então a hipótese de sonhar sob anestesia geral se estaria ou não associada a uma profundidade anestésica desadequada. E aproveitaram também para explorar o conteúdo dos sonhos e ver se havia preditores para sonhar, se a voz do anestesista ajudava ou não a sonhar melhor ou não. Pronto. 300 doentes saudáveis propostos para cirurgia letiva sob anestesia geral com relaxamento muscular, e fizeram entrevistas aos doentes na emergência anestésica às 2 e às 4 horas e registaram os valores do BIS até à primeira entrevista.
22% dos doentes relataram sonhos, logo na emergência, 25% na segunda entrevista. Desculpa, 22% na primeira entrevista e 25% na segunda entrevista. A média do bicho foi 37%, portanto foi até bastante adequada. E a maior parte dos sonhos foi agradável. Portanto, a maior parte das pessoas que sonham são indivíduos mais jovens, sexo masculino, mais saudáveis, com classificação ASA mais baixa, doentes que já sonham muito em casa, que têm manutenção com o Propofol, e menor tempo de abertura ocular após anestesia. Isso significa que já estariam mais superficiais no momento da emergência. Portanto, no fundo, existem dois tipos de sonhos associados à anestesia. Os sonhos de Near Miss Awareness, que são raros, que no fundo são sonhos que o doente tem, que incorporam estímulos visuais e auditivos do meio que ele se encontra. Por exemplo, é o doente estar a sonhar que está na praia, mas consegue sentir o cheiro do cauterizador ou ouvir o som do berbequim do ortopedista, ou seja, incorpora, é um misto entre awareness com sonho, mas esses são raros. E os sonhos de recuperação, que são os mais comuns, que são nas fases de emergência anestésica, em que o doente passa por níveis mais superficiais da sedação e sonha. Pronto, mas geralmente são agradáveis, e pronto, é isso. Os doentes sonham sobre a anestesia geral e verdadeira. A seguir, os doentes mexem durante a cirurgia. Porquê é que nós relaxamos os doentes? Essencialmente para a intubação traqueal e para a melhoria das condições cirúrgicas. A intubação traqueal, o relaxamento das estruturas da orofaringe e nasofaringe otimiza a intubação traqueal, especialmente em doentes que tenham estigmas de via aérea difícil. Diminui também a reatividade à intubação, menos tosse, e acaba também por relaxar e por facilitar a intubação, por diminuir o trauma da via aérea, com diminuição da disfonia no pós-operatório e lesão das cordas vocais. Em relação às condições cirúrgicas, nem todas as cirurgias precisam de relaxamento neuromuscular, aliás, várias cirurgias são feitas sem relaxamento. Obviamente que existe um maior impacto do relaxamento neuromuscular em algumas cirurgias, como as cirurgias abdominais, nomeadamente cirurgia laparoscópica, robótica, torácica, em que o espaço de intervenção do cirurgião é mais diminuído e, portanto, o relaxamento otimiza esse espaço. Existem também situações em que nós queremos diminuir ao máximo, queremos evitar ao máximo o movimento intraoperatório, porque isso pode ser potencialmente lesivo para o doente, nomeadamente neurocirurgia, cirurgia ocular, cirurgia da cabeça, do pescoço, do ouvido, etc. E pronto. Então, porquê é que os dentes mexem apesar do relaxamento neuromuscular? Primeiro porque existe uma grande variabilidade da duração da ação dos relaxantes neuromusculares. Existem vários, essencialmente duas classes, os não despolarizantes e os despolarizantes. Dentro dos despolarizantes, a succinilcolina é a única que ainda é utilizada, obviamente, e que tem uma metabolização que é pelas pseudopenicilinases plasmáticas, e que tem um tempo de ação bastante curto e que geralmente não necessita de reversão. Os outros relaxantes são não despolarizantes e geralmente estão... o vecorónio, o rocorónio e o pancorónio dependem da metabolização hepática e excreção renal e muitas das vezes podem ter um tempo prolongado de ação devido a alterações no metabolismo. O atracúrio, o cisatracúrio, nisso tem essa vantagem de terem uma metabolização por Hoffmann e por uma reação de Hoffmann e por hidrólise plasmática pelas esterases. Existem alguns outros fatores, o doente com doenças neuromusculares, miastenia graves, por exemplo, o doente queimado, o doente idoso, o doente obeso, em que é difícil de estimar massa magra, massa muscular, a doença renal e hepática, a hipotermia, distúrbios hidroeletrolíticos e outras interações farmacológicas. Os anestésicos inalatórios potenciam muito o relaxamento neuromuscular. Alguns antibióticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, pronto, existe uma grande variabilidade. Por outro lado, é possível que doentes que não estejam bem anestesiados e analgesiados podem ter movimentos apesar do relaxamento neuromuscular e também uma das coisas que muitas vezes os cirurgiões se queixam na cirurgia abdominal de movimentos
movimentos do diafragma. Isto acontece porque o diafragma é dos músculos mais resistentes ao relaxamento neuromuscular e também é dos primeiros a reverter esse relaxamento e, portanto, mesmo para... Nós geralmente monitorizamos o relaxamento neuromuscular em músculos mais periféricos e mesmo tendo um bloqueio profundo pode haver já alguma recuperação dos músculos respiratórios e isso levar a movimentos intraoperatórios. Porquê que é importante monitorizar? Primeiro que tudo, na intubação traqueal, na intubação inalativa, consegue-se saber exatamente qual é que é o tempo ideal, qual é o momento ideal para a intubação, conseguimos perceber qual é o grau de relaxamento muscular ao longo da intervenção, perceber qual é que é a duração da ação do relaxante e qual é que é a dose de manutenção que deve ser feita, o tempo e dose de administração do agente reversor, o tempo ideal para a extubação, diagnosticar coralização residual, etc. Nós geralmente utilizamos o Train of Four, que no fundo são quatro estímulos aplicados a um nervo periférico. Geralmente utilizamos o do adutor do longo do polegar, mas também se pode utilizar, por exemplo, o orbicular, em doentes que tenham alguma patologia neuromuscular periférica. E que no fundo são 4 estímulos, de 2 Hz, se não me engano, e o Train of Four no fundo vê a amplitude da contração muscular face a esses estímulos e faz a diferença entre a amplitude do quarto estímulo sobre o primeiro. E com isso é possível perceber se o doente tem um bloqueio profundo, moderado, se está em recuperação ou se não tem bloqueio absolutamente nenhum. Portanto, os dentes mexem durante a cirurgia. É impreciso porque os dentes podem mexer durante a cirurgia se não forem relaxados, porque nem todos os dentes têm que estar relaxados. Podem mexer se não houver monitorização do bloqueio neuromuscular e porque de facto a duração da ação dos relaxantes é variável de doente para doente e portanto aqui a importância é mesmo da monitorização. Vamos para o próximo. Anestesia afeta o cérebro em desenvolvimento da criança. Isto é mais para os pais das crianças têm muito este receio. Isto começou com um estudo que foi feito há 20 anos atrás, em que foi feita uma análise das células, dos neurónios dos ratinhos após a utilização de benzodiazepinas, isoflurano, não me lembro dos outros, pronto. E verificou-se que havia uma apoptose neuronal e neurotoxicidade. E depois isso foi replicado em vários animais. E isto gerou algum pânico na comunidade científica. A FDA até, na altura, emitiu um comunicado a dizer que a anestesia geral nos primeiros anos de vida tinha impacto cognitivo, etc. E mais tarde vieram vários estudos que provaram exatamente o contrário. 3 estudos fundamentais, começando por este, que é o GAS Trial, que é um RCT, que incluiu 700 latentes até aos 15 meses, que foram submetidos à neurografia inguinal, um grupo sob anestesia geral e o outro sob anestesia regional sem sedação. E o outcome primário seria a avaliação neurocognitiva aos 5 anos, através do score de inteligência. E verificou-se que não havia diferenças absolutamente nenhumas em termos de inteligência das crianças. Aqui o Panda Trial é um coorte com gêmeos até aos 36 meses de idade, foram submetidos à anestesia geral com agentes inalatórios e depois foram seguidos até aos 5 anos e foi novamente feita uma avaliação cognitiva e verificou-se que não havia também diferenças nem no teste de inteligência, nem na memória, atenção, linguagem. E por fim, o Mass Trial. São os 3 principais estudos. Também é um estudo de coorte. Neste caso, as crianças foram divididas em crianças não expostas à anestesia geral, expostas uma vez e expostas múltiplas vezes. E depois foram avaliados aos 8, 12, 15 e 20 anos e também não viram diferenças em termos cognitivos. Avaliaram vários fatores e o fator que tinha mais impacto cognitivo era o nível socioeconómico dos pais. Pronto, não é na anestesia geral, portanto falso. Muitas anestesias fazem mal, só faltam mais 2.
Pronto, isto também é uma preocupação dos doentes e com alguma razão. Cada vez mais a população que é anestesiada é uma população idosa. Aliás, a população que nós tratamos é uma população idosa com uma maior vulnerabilidade cognitiva, com menos reserva e que tem uma maior probabilidade de alterações neurocognitivas no pós-operatório. E isto inclui o delírio pós-operatório, que é um estado agudo de confusão e inatenção, e a disfunção cognitiva pós-operatória, que é uma coisa mais prolongada e que afeta funções cognitivas mais superiores e a memória. Apesar de serem entidades distintas em doentes com cérebros mais vulneráveis, há uma grande relação entre os dois síndromes, não é? Portanto, no fundo, são doentes que têm um cérebro vulnerável e que têm um evento índice que depois despoleta, que neste caso a cirurgia anestesia, que depois despoleta um agravamento cognitivo. Há vários mecanismos propostos, essencialmente uma neuroinflamação, uma neuroinflamação associada ao stress perioperatório, as alterações vasculares e hemodinâmicas durante a cirurgia, ou até mesmo há alguns estudos que mostram que o propofol pode levar a um aumento da deposição de amiloide cerebral. E, portanto, todos estes triggers podem levar a um agravamento de uma demência pré-clínica, algo ainda incipiente. Pronto, acima dos 65 anos, 65% dos doentes submetidos à cirurgia não cardíaca têm delírio no pós-operatório e 10% têm disfunção cognitiva a longo prazo, o que é bastante. Isto, obviamente, aumentou o tempo de hospitalização, aumenta o tempo de ventilação mecânica, o declínio do estado funcional e mesmo depois da alta diminui o estado físico, de saúde física e mental, agrava as comorbilidades, aumenta a mortalidade no final. E pronto, existem alguns fatores de risco que não são modificáveis, que devem ser identificados: a idade, os compromissos pré-existentes das funções cognitivas superiores, as características do procedimento, a invasividade, a duração, a urgência do procedimento. Tudo isto deve ser tido em conta no pré-operatório, de forma a sensibilizar o doente e a equipa médica do risco de disfunção cognitiva destes doentes. E, obviamente, doentes que tenham previsto uma admissão no pós-operatório em unidade de cuidados intensivos. Pronto, isto foi o que eu já disse. É importante discutir com o doente, também sensibilizar a equipa perioperatória. Só depois da consulta. E cabe, neste caso, aos anestesistas, médicos do perioperatório, a otimizar todos os fatores de riscos modificáveis. Quais são esses fatores de risco? Essencialmente, o estado funcional e a fragilidade basal dos doentes. Muitas das vezes os doentes têm dispositivos de ajuda visual ou auditiva e que são retirados à entrada do bloco, pois o doente entra no bloco, não consegue ver, não consegue ouvir bem, e isso tem muito impacto em termos de orientação do doente. Programas de exercício de reabilitação no pré e no pós-operatório. Recomendar estilo de vida saudável, pronto, uma medida mais geral. O tratamento da depressão. A avaliação cardíaca pré-operatória, a gestão dos antihipertensores no perioperatório é importante, para evitar ao máximo a hipotensão perioperatória, é muito frequente nestes doentes. As doenças do sono, incentivar a higiene do sono e incentivar os doentes também que têm saúde a trazer os próprios BNIs. A diabetes mellitus, otimizar o controle glicêmico no perioperatório, o controle da diabetes, incentivar a cessação tabágica, monitorizar o síndrome da abstinência, etc. Evitar essencialmente fármacos, principalmente nos mais idosos, como as benzodiazepinas, anticolinérgicos, antipsicóticos, tentar evitar ao máximo a polimedicação, revisão da medicação, tudo coisas que deviam ser feitas na consulta de anestesia. E a avaliação do estado nutricional, portanto, tentar ao máximo diminuir o tempo de jejum. Nós geralmente temos aos doentes 6 horas, mas eles fazem 12 horas, se for preciso, ou mais, principalmente para líquidos claros,
para a água. Portanto, os doentes acham também que não podem beber água durante imenso tempo e depois chegam ao bloco completamente desidratados. E podem beber, e cada vez mais há estudos que mostram que deve ser incentivado mesmo a ingestão hídrica até 2 horas antes da cirurgia e às vezes até menos. E retomar a dieta oral o mais precocemente possível. Tratamento da dor, obviamente que a dor leva ao delírio, e o suporte social, com referência à assistência social se for necessário. Pronto, todas estas medidas são perfeitas e deveriam ser feitas no mundo ideal, e a verdade é que têm um impacto significativo. Isto são 2 RCTs que foram feitos e que de facto utilizaram estas estratégias na otimização e redução do delírio e declínio funcional em doentes idosos e de facto, por exemplo, neste estudo houve uma diminuição de 19,4% para 2,6% de delírio pós-operatório e também diminuição do declínio cognitivo nos primeiros 30 dias após a alta. Muitas anestesias fazem mal, é verdade, muitas anestesias fazem mal, especialmente se for num doente que já tem alguma suscetibilidade e vulnerabilidade, e daí a importância da otimização no perioperatório. E por fim, não vou acordar depois da anestesia. O último mito. O que é o acordar? É a emergência anestésica, ou o despertar anestésico, que é o retorno gradual à consciência após a descontinuação dos fármacos anestésicos e adjuvantes. A maioria dos doentes reverte espontaneamente e mais ou menos em 15 minutos consegue recuperar totalmente a consciência, isto falando de anestesia geral em contexto de bloco operatório, portanto, uma curta duração, não uma sedação mais prolongada. Mas se os doentes não tiverem uma recuperação da consciência, uma ventilação inadequada, ou se estiverem extremamente sedados 30 a 60 minutos após a última administração dos fármacos, considera-se que é uma emergência anestésica atrasada. A incidência é cerca de 9%, existem vários fatores, nomeadamente a combinação de vários fármacos anestésicos, opioides, benzodiazepinas no pré-operatório, os sedativos, os halogenados, anticolinérgicos. Nós utilizamos muito uma anestesia balanceada, usamos vários fármacos no fundo para diminuir os efeitos adversos de cada um isoladamente, mas muitas das vezes isso pode levar a um efeito cumulativo. Distúrbios metabólicos da temperatura, a hipoxémia, a hipercapnia, a alterações da temperatura, a hipo e hipertermia, da glicémia, hipo e hiperglicémia e alterações iónicas. E, mais raro, causas neurológicas, AVC, eventos isquémicos, convulsões, aumento da PIC, encefalopatia hipoxico-isquémica, o síndrome de hiperperfusão, nomeadamente nas cirurgias da carótida e a embolia. Primeiro que tudo, qual é que é a linha de pensamento? Primeiro que tudo, confirmar que todos os agentes foram descontinuados e verificar exatamente qual é que foi a hora da última administração de fármaco anestésico, dar algum suporte, tratamento de suporte com a administração de oxigênio, manter a ventilação mecânica invasiva, suporte vasopressor se for necessário. Depois, considerar o efeito residual de alguns fármacos, reverter efeitos de alguns deles, nomeadamente naloxona para os opioides, o flumazenil para as benzodiazepinas, a neostigmina para anticolinérgicos. Também os relaxantes neuromusculares, se não tivesse sido feita uma reversão do relaxante, fazer essa reversão com Sugamadex ou com neostigmina com atropina. Fazer uma gasometria arterial para ver se descartar hipoxémia, hipercapnia, alterações da glicémia, medir a temperatura central para excluir hipotermia ou hipertermia, descartar outras alterações hidroeletrolíticas graves e depois fazer um exame neurológico sumário, no fundo para descartar também algumas outras causas neurológicas agudas, exame de imagem e pronto. Não vou acordar depois da anestesia, é falso, portanto os doentes acordam depois da anestesia, quando não acordam é porque há alguma complicação
Sim. Alguma complicação, ou é um efeito iatrogénico, que geralmente é o mais frequente e que acaba por reverter após estas várias medidas que falei. E pronto, em conclusão, a anestesia geral está associada a vários medos e mitos, muitas vezes sem fundamentação científica. A atividade do anestesista passa por garantir a segurança do doente e cada vez mais temos menos mortalidade associada à anestesia. É fundamental a monitorização clínica e instrumental associada à anestesia geral, de forma também a adaptar a individualidade de cada doente. E a anestesia está cada vez mais associada ao impacto importante nos outcomes dos doentes e é importante uma avaliação não só no intraoperatório, mas no pré e depois o acompanhamento no pós. Pronto, se tiverem dúvidas podem consultar o livro do Dr. André Casado sobre fake news da medicina, descubra a verdade sobre a sua saúde, para quem quer clarificar mitos e falsidades usando apenas a razão e a ciência. E pronto, é isto. Obrigada.